Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, é clássico, tu conhece já, antes de mais nada, curte, compartilha, comenta pra gente engajar de fato os grandes players aqui da nossa região e que transformam a nossa cidade. E os nossos patrocinadores, que eu não posso deixar de mencionar, a HB, administradora de condomínios, excelente, bota ordem no teu condomínio, tá? Então, tá precisando dar aquela repaginada ou até botar o financeiro em ordem, HB Condomínios, a Roso Empreendimentos, um prédio sensacional na Santa Rita, e a W Urbanizadora, sinônimo de referência e qualidade em loteamentos. Gente, bora bater esse papo que para mim é especial demais, tá? Inclusive, deixa eu até te falar, vamos começar aqui já esse papo, tá? Sabe aqueles coach, mentor que fala, ai, tu não pode ser amigo do teu cliente, tu tem que manter contato. Esquece! Eu realmente faço conexão e contato e amizade de verdade com todos os meus clientes. E a convidada de hoje surgiu na minha vida, apareceu assim, mas com o tempo de cliente virou amiga e de amiga virou uma mentora, tá? Inclusive conselheira de relacionamento, meus amigos, e, claro, dicas de look, né? Mas antes de eu apresentar essa pessoa que é especial demais para mim, eu preciso te lembrar que o Pod Imóveis, ele nasceu no mercado imobiliário, mas ele veio para a gente trazer pessoas que transformam e constroem a nossa cidade. Então, tu já viu aqui pessoal da RTK falando sobre gestão, o Bruno da Fiat Treviso, já falamos com candidatos a deputado, vereadores, enfim, uma infinidade, porque o nosso objetivo aqui é melhorar e transformar e elevar e mostrar às pessoas que trabalham em Brusque com um propósito. Então, não esquece disso. Então, se tu tem alguém aí para indicar, enfim, entra, me dá essa dica, porque eu quero engajar todos da nossa cidade, viu? E, gente, a convidada de hoje é ela, Dr. Pan, que é literalmente a minha mentora, tá? Apesar de áreas totalmente diferentes, mas sempre que eu tô precisando aí de uma dica de liderança, de gestão, o que eu faço agora e tal, eu corro lá pro consultório dela, que inclusive é no mesmo prédio. E eu já fui para aquela mesa, eu já fui chorando, eu já fui rindo, já fui feliz, já fui triste. E ela estava sempre lá para me dar os conselhos, as direções. E é assim que as pessoas entram na nossa vida, né? Então, Pan, muito obrigada por ter participado e ter topado vir para cá, né? Conversar comigo, passar um pouco mais desse teu exemplo sobre liderança, sobre gestão. Que, assim, é uma coisa que eu ainda não deixei minha avaliação lá, mas eu juro que eu tô com ela prontinha, tá? Porque o atendimento da The Clinic não é a excelência só da Pan. Você pode não ser atendido pela Pan, mas todo mundo que tá ali transmite essa essência da Pan. A energia passa, né? A energia. Ai, eu tô muito feliz, né? Muito obrigada. Bota o micro pra cá. Muito obrigada pelo convite, né? Eu fico ansiosa, eu fico um pouco nervosa, ela já sabe. Normal. O jogo virou, gente. Virou. Enquanto eu tava nervosa na mesa dela lá, agora ela tá nervosa Peguei aqui na minha mesa. Mão e fomos juntas, né? Mas primeiramente, tô muito feliz, muito honrada. Obrigada pelo convite, Gé. E literalmente, né? Ali a gente já passou por vários mistos de emoções ali na clínica, né? No atendimento. Então, a Zé é minha pacientinha maravilhosa, no qual eu peguei na mão e falei, vambora e tu me aguarde. E a transformação foi nítida, né? Assim, de Uma tudo. Mudança, né? E quando eu falo que tu realmente é a minha mentora, porque não foi só os dentes que eu corrigi, uns dos dentes que eram um sonho meu, mas... Sabe quando tu tem uma pessoa que te inspira ali do teu lado e foi a unha que começou a crescer de novo, aí agora ela já me cobra a minha postura, o posicionamento. Então é bacana a gente ter pessoas próximas da gente que também colocam a gente para um outro nível, né? Que se inspira de verdade, assim, né? Igual, eu tenho minhas inspirações também e que incrível a gente olhar para aquelas pessoas com um olhar de admiração mesmo, né? Não de copiar, não de inveja, não, porque essa não é energia, não é sobre isso. É sobre transbordar mesmo na vida das pessoas. E quando tu fala, ai, tu é minha mentora,
Meu, eu fico muito, nem sei, fico toda derretida, fico toda feliz, toda lisonjeada, né? Porque eu só passo pra ti o que eu sinto, né? E a gente vai tendo essa troca, seja no profissional, seja numa amizade, num conselho, enfim, né? Eu tô sempre transbordando. Eu acho que esse é a minha missão de vida mesmo, E para né? todo mundo, né? Pô, não é só com a Gé, não é só com a tua equipe. Todo mundo que eu já te indiquei, ou todo mundo que te conhece, é sempre a Pan que transmite essa energia, que coloca as pessoas para cima. E literalmente é nítido como tu usa a The Clinic para transmitir e passar o teu Mostrar propósito, esse né? propósito de cuidado, né? Porque quem ama ir no dentista? Quem que vai no dentista, assim? Só os pacientes da The Clinic, né? Justo. Ai, deixa eu já... Mas é porque a gente tem essa... tem essa energia mesmo do cuidado. E além disso, de gente cuidar da saúde bucal dos pacientes, de melhorar a autoestima, a gente tá ali para escutar o paciente de fato, quer entender qual é a dor, literalmente, se é autoestima, né? O que o paciente sente ao se olhar no espelho. Então, trazer essa essência para o paciente mesmo, que tá muitas vezes aqui dentro, né? Mas ele não consegue transmitir isso. Então, eu tenho essa facilidade de olhar para o paciente e conseguir entender o que ele busca e conseguir transmitir isso. É aquilo que a sabe? gente já conversou uma vez sobre os nossos trabalhos, que é muito mais do que um sorriso, né? Às vezes a pessoa tá com aquela autoestima baixa, que às vezes ela não consegue mais nem sorrir, nem sair de noite. Então a dor dela não é muitas vezes um dentinho que tá torto, um dentinho que tá quebrado. Não. É como ela se sente por ter aquele sorriso. Da mesma coisa é o imóvel que a gente conversou. Qual que é a dor do cliente? Ele não quer porque ele precisa de 3 quartos, é porque os filhos estão tendo que dividir os quartos, enfim. Então é muito mais também do que só um sorriso, né? E eu vejo, Gé, o tanto que a gente se conectou, porque eu acredito que essa essência, que quando a gente entende qual que é a nossa essência e o que a gente busca transmitir, seja no atendimento, seja você nas captações que você faz, você já olha com aquilo muito além de números, de um imóvel ou um paciente. Não, vai muito além, né? Os nossos pacientes, eles passam ali na clínica e depois eles querem estar sempre ali naquele ambiente, né? Você foi uma paciente e assim acontece com todo mundo que passa por ali. Passou por ali, meu pai precisa sentir isso, minha mãe precisa vir aqui conhecer, ela precisa entender que ela, né, ela precisa melhorar. Eles já vão indicando, já vão querendo multiplicar isso, porque eles sentem essa diferença. Então, acho que aí é a chave do negócio. Seja com os meus colaboradores também ali da clínica, né? Tu fala tanto nessa questão de liderança. Pô, como que você faz para as meninas serem tão engajadas assim, né? Eu acho que quando a gente entende que a gente está lidando com pessoas, com seres humanos, que cada um tem um sonho ali, aí acho que a chave muda. Eu sou empresária há 1 ano. É muito pouco. É isso que eu ia falar, né? só pera que a gente já tá entrando no assunto principal e daqui a pouco... Mas antes de todo esse assunto, que vai ser uma verdadeira aula, conta um pouquinho, porque realmente assim... Conta essa história da Pan, essas viradas, esses recomeços, quero saber de tudo. E todo mundo que tá acompanhando também quer conhecer um pouquinho mais da Dr. Pan. E foram vários recomeços, na verdade, né? Eu digo que a minha história, ela é de superação mesmo, sabe? Então, eu fui manicure durante a minha vida toda. Caraca. Né? Aquela menina sonhadora, sempre dedicada, sempre muito comprometida com aquilo que se propõe a fazer, né? Então, eu fui manicure 12 anos da minha vida. Então, a minha primeira profissão foi essa, né? Eu trabalhava em salão. E chegou na fase ali do ensino médio e a minha mãe, né, filha de mãe solteira, né, que sempre ralou muito, eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, muito, muito com 2 filhas pequenas para dar, né, do bom e do melhor, assim, nas condições que ela tinha. Minha mãe não terminou o ensino fundamental, né, e eu lembro dela, assim, muito firmemente, muito, assim, na minha mente, né, filha, estuda para você ser alguém na tua vida, para você ter oportunidades que a mãe não teve, né? E quando eu fui pro ensino médio ali, então, eu sabia que eu não queria... já tinha experiência do salão, né? Lidava com muitas pessoas diariamente. Então, esse cuidado, esse servir, sempre esteve aqui, né? Tu sempre teve... Só mudou a forma.
né? Só mudou a profissão depois. Porque o servir sempre esteve ali, né? Então, foi aí que eu fiz biomedicina na época. Eu sonhava em ser médica também, né? Mas pelas questões financeiras ali e tudo mais. E daí eu fui para biomedicina na época, né? E eu lembro claramente, assim, da minha mãe trabalhar um mês todo para pegar aquele dinheirinho e no final do mês pagar lá a minha faculdade. Então, foi isso durante 3 anos da minha vida, né? Então, eu observando essa dedicação dela, esse, né, compromisso que ela tinha comigo. E eu sempre precisava honrar, né? Assim como hoje eu honro meus pacientes, né? Eu precisava honrar ali a minha mãe, né? Pensei em desistir várias vezes, né? Principalmente depois, numa fase ali que eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Né? Isso era em Brusque? Isso era lá em Cascavel. Cascavel, a minha família Paraná. É do Paraná. Lá de Cascavel. Fiz graduação lá. E depois de um tempo, né? Eu me mudei para o Rio Grande do Sul. E aí tu concluiu a biomedicina? Tô concluindo esse ano. Aí tu fez 3 anos. Daí eu transferi para o Rio Grande do Sul, a biomedicina, só que não tinha na cidade que eu me mudei, que era para Erechim. Eu fui morar em Erechim. E era como se fosse, eu pegava o ônibus de rodoviária, como por exemplo de Brusque a Floripa. Dava 1h30, 2 horas, todos os dias eu ia e vinha, que não foi uma fase bem difícil da minha vida. E daí eu falei, não tem mais como. Eu fui ao extremo, assim, Faltava de dificuldades. quanto tempo? Faltava mais 1 ano, digamos assim. Faltava bem poucas matérias mesmo, sabe? Pra mim concluir essa graduação. E daí eu falei, não tem como. Ficou inviável eu continuar esse percurso ali pra mim concluir, né? E foi aí que eu decidi trancar a biomedicina, não parar. Tranquei a biomedicina e transferi pra odontologia. E tu conseguiu usar matérias, alguma coisa? Ou A odontologia lá em Erechim era 5 anos, eu eliminei 1 ano da biomedicina. 1 de 3. Tu teve que Na verdade, no recomeçar. final foi 4 anos e meio, porque como eu mudei a grade, eu fiz 3 anos lá em Cascavel. Quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, a gente faz a convalidação das matérias, tinha algumas que eu não conseguia eliminar, daí faltava mais 1 ano e meio. Daí então eu cursei mais 1 ano e meio, então foi 4 anos e meio de biomedicina. Transferi para odonto, daí eu eliminei 1 ano, mas aí eu concluí mais 4 anos. Foi um recomeço literalmente do zero. Foi mais um dos recomeços. E pesou assim, tipo assim, foi mais difícil ter que desistir da biomedicina ou de recomeçar no odonto? Para mim, o que acontece, né? Então, eu tava acompanhando, eu já tinha essa vivência dentro de um consultório odontológico. Na época, eu tinha essa oportunidade. Então, eu comecei a acompanhar, então ficou muito claro. Entendi. Pra mim, né? Então, eu comecei a participar mais ali das rotinas. Ficou pesada essa questão da bio, né? Pra mim ter que ir até lá. Então, ficou muito... Eu tomei a decisão que eu tinha que ter tomado na época. Que tudo foi favorecendo para isso. O caminho foi fluindo para isso, exatamente. As coisas foram acontecendo. Como tudo na minha vida, eu digo assim, né? Eu sou cristã. Para mim, Deus é um dos meus pilares. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecendo, vão fluindo. E o que é para ser da gente, eu acho que vai tomar caminhos, pessoas... vai tomando os caminhos que tem que chegar até a gente, sabe? Eu acredito muito nisso. E na odontologia foi assim, né? Não é à toa, então, que eu transferi. Questão financeira, meu Deus, era tudo contado. Quem é estudante de odontologia tá sabe. Sabendo. Lá na minha equipe temos várias estudantes também, então... São fases de plantio, que não é fácil, né? A questão de investimento... Mas assim, eu tinha só o dinheiro da mensalidade. Se eu não conseguisse depois um financiamento, uma bolsa, algo, aí eu teria que trancar tudo, literalmente, e perder. Mas as coisas foram acontecendo, eu fui me movimentando e fui atrás. E daí começou a segunda etapa, né? Então, eu lembro que tinha matérias, assim, de 2 matérias que eu cursava no mesmo horário para finalizar a grade. Então, assim, minha vida virou de ponta cabeça, assim. Mas sempre muito comprometida, as coisas muito claras dos meus objetivos, Tu né? sempre foi disciplinada?
Não, Não? não. Já teve fases que não era disciplinada. Essa minha disciplina que você vê hoje, que você acompanha um pouquinho de perto, foi dos últimos 5 anos. Assim, que eu Caramba. entendi algumas coisas pro caminho, né, para onde eu quero chegar, né? Aham. Então eu precisava mudar várias Como etapas tudo é um ali, processo também, né? como tudo é um processo. Isso é uma Você coisa que ela sempre me faz. fala, gente. Jé, tudo é processo, Jé. Hum, E e tá literalmente. seguindo bonitinho. Viu só? Tô Viu, orgulhosa de Zé? você. Viu? Para! Ela já fica. Mas é muito legal isso, É é muito legal. sensacional. E foi isso então, E Jé, aí nessa começou na questão. odonto. E daí eu comecei odonto, comecei tudo de novo. Tem umas fotos minhas de caloura lá em 2014. Então a biomedicina eu comecei em 2009. Daí em 2014 eu iniciei a odonto. E aí já começou na parte de estética, não? Aí começou outro recomeço. Eita, cheia dos recomeços mesmo. Sim, então daí eu me formei e voltei pro Paraná, Aham. né, em Cascavel também. 2018. Daí eu voltei em 2018 pra perto da minha família, né? Eu saí muito nova de casa, Aham. então sempre morei longe da minha família e isso sempre me fez muita falta. Era aniversário, era datas comemorativas, né? Aham. Então foi uma época que eu falei, não, eu preciso ficar pra perto da minha família, né? Então eu voltei, comecei a trabalhar em clínicas populares, Aham. né? Tinha dias que eu ficava o dia inteiro comprometida com a clínica, sem ter nenhum paciente para atender, mas eu estava ali, né? Eu estava comprometida ali com a clínica e Aham. entregar. Eu ia lá na recepção, meninas, precisam de ajuda para alguma coisa? Ia lá na esterilização, ajudava o pessoal. Tava sempre em movimento, tava sempre querendo ajudar, Aham. né? Mesmo tendo dias que não entrava um paciente lá na clínica, né? Aham. Porém, eu sempre, por eu mostrar trabalho, né? Nessa clínica que eu atendi, então, eu vou explicar um pouquinho como que Ah. era o fluxo dela, né? A gente era em 4 clínicos gerais, então tinha uma lista por ordem de dentistas, Ah. nessa clínica popular. E conforme não era por agenda. Era por chegada. Conforme o paciente ia chegando, né? O Aham. profissional que estava ali ia atendendo, né? Era volume. Era. Mas eu sou muito grata por todos os lugares que eu passei, porque eu tenho eu aprendi muito, cresci muito, né? Então ali realmente era um local de atendimento, de volume, e eu sempre fazia o meu melhor com as condições ali que eu tinha na época. Desde aquela época, tu tentava trazer esse lado humano, esse lado humanizado pros Desde atendimentos. sempre, desde quando eu era manicure. Se eu Legal. fizer a tua unha, uma hora tu vai lá em casa pra mim fazer essa unha, tu vai ver modesta parte. Tá bom, combinado. Combinado. A unha eu não vou Mas ter é que medo, já assim, cuidou ó, dos dentes, rapaz. igual tu conhece um pouquinho da minha essência, assim, né, Jéssica? Eu me proponho a fazer algo, eu dou o meu melhor. Assim, né? Justo. Eu dou o meu melhor no Sempre que eu tivesse for. essa visão. Tenho, aham. Então, lá nessa época também não era diferente, né? Então, e como que foi, então, ali naquela época, né? Como era rodízio de, né? O paciente ia chegando e o dentista da vez ia atendendo. Eu lembro que, por eu ter essa facilidade e destreza manual na unha, eu fazia já uns casos de faceta em resina. Eu já ia Massa. mostrando esse meu trabalho mais Aham. artesanal, porque facetas, né? Essa parte é camadinha por camadinha que a gente vai construindo, né? Então, o dono, muitas vezes, ele me tirava lá, pô, vem, tem esse caso aqui, o que que tu acha? Vem cá, atende. E daí, ele que me encaminhava os pacientes. Caramba, que legal. Aham, então eu lembro, assim, dele me encaminhar alguns pacientes, mesmo se eu não tava ali né, a próxima dentista para atender o paciente, porque ele via, né, o resultado que eu entregava com os materiais mais simples que tinha, com tudo, e já era diferente o resultado, né? Então já ficava satisfatório ali, Aham. né? Então eu lembro muito dessa época. E chegou um momento que eu cheguei no teto, assim como todos os lugares que eu passei, Aham. né? Então,
eu já não via mais o que eu poderia crescer, o que eu poderia aprender. Por isso que eu falo para as minhas colaboradoras também que tudo é o processo e tudo tem o início, o meio, né? Não quero o fim, mas a gente que tá nessa busca pela evolução Aham. de cada colaboradora, de cada dentista, Tu sente que em sabe? não é algo pra sempre? Assim, que Pode cada ser uma que pode ser o seu destino de querer voar nada para e... sempre, sabe? Assim, se elas estão ali comprometidas comigo, o que importa é esse compromisso do hoje, é o que elas estão entregando para os pacientes no hoje, elas estão ali comigo Aham, hoje. Assim como eu justo. tenho essa consciência, né, que eu também fui crescendo, fui mostrando o meu trabalho. E quanto mais feliz o colaborador tiver hoje ali na empresa, ele vai transbordar para os colaboradores que estão ali, né, para a Aham. equipe e para os pacientes também, sabe? Essa entrega ela vai acontecer. Até porque não adianta o dono, o gestor, querer cobrar, às vezes, esse cuidado e muitas vezes o próprio colaborador não está sendo tratado ou cuidado da forma com que o dono quer que ele trate as outras pessoas, né? Eu digo assim, Jé, todo mundo, cada pessoa que tá ali, a gente tem que entender. Primeiro que eu não contrato currículos, eu contrato o caráter. Então, eu contrato a pessoa. Eu vejo todos os pontos positivos e o que a gente precisa melhorar. Eu falo isso para as meninas em todas as reuniões. Muitas vezes elas chegaram ali sem experiência, assim, com dificuldades. E eu Uhum. acho que quanto mais a gente vai treinando as habilidades, né, vai corrigindo o que pode ser melhorado e potencializando o que elas têm de melhor, aí gera o resultado que você entra lá na clínica e você sente. E todos os pacientes sentem. Então pode ser a pessoa mais técnica, Se não tiver vontade, se não tiver esse. se não tiver a essência, Não, tu não contrata. não contrato. E Não contrato. tu percebe isso na conversa, né? A primeira conversa já com a pessoa, tu Já consegue extrair. Eu já consigo. Porque antes dele ir fazer uma entrevista, eu peço um áudio para ele se apresentando, para ele falar um pouquinho do que ele faz, o que ele gosta de fazer, para mim ir sentindo ali, Isso já faz né? parte do teu Já recrutamento. faz, Ó, já faz, já já anota vou, aí, ó, gente, que aham, é uma... já vou sentindo, né? E daí sim, no momento da avaliação ali, né, a gente Aham. conversa sobre vários temas, eu pergunto várias situações, né, como ele lidaria com tal situações e depois a gente vai E aí, corrigindo, dependendo da melhorando. resposta, tu já nem continua, É, assim. mais ou menos assim. Caraca, mas isso é muito legal, porque até acho que foi ontem que eu tava falando com a Andressa sobre isso, de projetos, de ideias, e eu falei assim: dia que a gente tiver uma imobiliária que for contratar pessoas e tal, a gente tem que ter um processo de seleção Perfeito. para justamente a gente não colocar pessoas erradas dentro da nossa visão. Claro que muitas vezes nesse início, né, todo mundo Uhum. mostra os pontos fortes, né? E depois a Aham. gente vai. Só que tem coisas que são princípios, né? Tem coisas que é inegociáveis, assim, né? Então, nesse primeiro momento, tu já vai sentindo. Só que, claro, depois é o dia a dia, né? Aham. Conversar, puxar pra perto. Eu falo para as meninas ali, quando elas estão falhando em algum ponto, a gente senta, a gente conversa, a gente analisa o que pode ser melhorado. Muitas vezes se elas estão errando no mesmo ponto, eu trago isso pra mim. Quem tá errando sou eu. Tu se cobra muito em Eu não relação. me cobro, mas é porque elas não entenderam o processo. E aí a gente precisa corrigir o processo. Se elas não estão dando o resultado que precisaria, o processo ele não tá sendo executado. Então tem dúvidas. Uhum. Por isso que daí eu puxo pra mim. Tá, qual é a dificuldade? Tá, mas é isso, isso, isso. Tá, você já tentou dessa outra forma? Tu já tentou esse outro ponto de vista? Aí a gente vai trabalhando várias formas de mudar esse Uhum. processo até corrigir. É sempre faz, corrige e melhora. Todo o processo é feito assim, né? A clínica, ela é um bebê, ela tá com 1 ano. Eu sei ser dentista, então pode vir nos casos mais complexos, que muitas vezes as meninas vão ter um pouco mais de dificuldade. Eu, com a minha experiência, já tenho a visão. Já Aham. sei quais são os próximos passos. Agora mesmo, antes de vir pra cá, né? Paciente com trauma de dentistas, assim, ó, né?
com medo, chorando. E como que a gente conduz aquele caso para a paciente se sentir mais tranquila, né? Como que eu vou acolher a paciente? Como que a gente vai conduzir o caso? Tudo é como é feito. E aí tu passa isso para elas, por exemplo, assim, aconteceu uma situação dessa, tu junta elas e olha, tu usa a situação como exemplo, ou tu já tem uma rotina diária de reunião com ela? Como que tu faz esse controle das Como a gente meninas? está sempre em mudanças de processos e correções, a gente agora está fazendo reuniões semanais. Aham. Eu tenho a minha reunião com uma das meninas, né, que é o meu braço direito, então isso é semanal. E a gente faz também de equipe mensal. Então a gente tem reuniões semanais para ser discutidos todos os pontos daquela semana, Aham. né? O que poderia ter sido melhorado, qual seria a conduta, né, mais ideal ali daqueles casos, né? E mensal, daí a gente tem uma reunião mensal com todos os colaboradores, com todos os dentistas, onde a gente coloca todos os pontos, números, e depois a gente sai para comemorar também, dar risada, se distrair um pouco também e engajar a equipe. E como que tu lida com a personalidade de cada uma da equipe? Porque cada uma é diferente. Cada uma é diferente E que bom! Justo. E que bom, né? Imagina se fosse todo mundo igual. Todo mundo explosivo, ou todo mundo muito calmo. Tu já deu alguma surtada, assim, de perder o controle? Não. Nunca Não. desceu nunca aconteceu nada... Já aconteceu situações, né? E eu chamo, Aham. alinho, porque tem o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Aham. Igual eu falei, assim como na contratação também, tem coisas que não pode acontecer, né? Uhum. Então eu sento ali, isso aqui não pode acontecer, mas sempre com muito amor. As meninas até falam, pô, ainda bem que tu sabe como falar, né? Não vai ser só dando advertência, né? Aham. Falando na frente de todo mundo. É Como aquele isso já- negócio, né? Corrige no off e elogia no... Sempre, sempre. E elas gostam muito do ambiente porque elas fazem parte, elas são parte dali. É incrível, assim, o engajamento delas. É incrível, incrível. Então, elas a cada pouco trazem ideias, melhorias. E eu amo isso. A gente consegue interagir porque elas estão a cada pouco, vamos fazer isso. E as meninas já tiveram outros locais que elas passaram que não é tudo muito engessado, não tem oportunidade de crescimento, né? Aham. Não tem oportunidade de falar melhorias, enfim. E tu sempre teve esse espírito de liderança? Tu sabia que em algum momento tu teria uma clínica? Sim. É. Em algum momento eu sabia. Era um sonho teu, era um foco. Sim. Quando eu finalizei, até estava falando, né? Quando eu cheguei no teto daquela clínica, que eu falei, poxa, não tenho mais o que eu fazer para melhorar oportunidade de crescimento, tanto financeiro. O que eu vou fazer agora? Foi aí que eu fui buscar oportunidades de locais diferentes. Eu sempre sonhei em estar aqui. Eu sempre sonhei. Tinha alguém aqui ou... Tinha a minha... Quando eu vim pra cá, a minha irmã tava morando aqui há uns 4, 5 meses. Entendi. Né? Ela também saiu lá do Paraná. Teve a oportunidade de vir aqui pra Santa Catarina. E eu vim. Então, surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa franquia aqui de Brusque. Né? Vim trabalhando aqui. Então, depois de uns 2, 3 meses, eu já subi o cargo. Virei responsável técnica pela clínica. Né? Fiquei nessa clínica 2 anos e meio, quase 3 anos, né? E também tem cidade, assim, era uma clínica de fluxo, então também experiência, né? Só que ali eu não tinha o espírito de liderança ainda, muito imatura, não sabia lidar com algumas situações, né? Como técnica, como dentista, eu já tinha essa habilidade um pouco. Mas como gestão de pessoas e esse entendimento que hoje eu tenho, né? Como lidar com algumas situações, eu não tinha. Tu é colérica? Assim, explosiva? Já, eu era. Muito. Nessa época? Nessa época. Nessa época eu era extremamente. Pavio curto, difícil de lidar. Era a minha opinião, só. E nada difícil. mudava? Eu sou assim.
É do jeito que eu sou, quem não quer pode sair, Aham, entendi. Mas Mas ali hoje também não. te moldou, foi onde tu foi Muito. amadurecendo Uhum. e transformando isso. Exatamente. Exatamente. E para onde eu pretendo seguir, eu preciso cada vez mais entender sobre isso, Como é que né? foi Eu essa estudo. virada de chave? Porque, um exemplo, Uau! eu sou uma pessoa, eu era, Ah, eu era, olha que eu puxo a orelha dela a não, cada folga. mas de fato, gente, porque assim, ó, com o tempo a gente vai amadurecendo, de Sim, fato. vai acontecendo situações. E eu já fui muito mais explosiva, muito mais. Ai, soltar o que tem que soltar e depois pronto, sabe? Mais fria em relação às pessoas próximas, não com o cliente, eu digo, né? Sim, sim. Mas com o tempo tu vai aprendendo, mas eu escutei muito, ai, tá muito difícil de lidar. Uhum. E não sei o quê. E isso automaticamente me gerou uma cobrança que, às vezes, eu falo alguma coisa, eu já tenho medo de, será que eu tô sendo grosseira ou alguma situação do tipo? Mas Aham. eu aprendi a ter mais esse cuidado. Uhum. Quando que. As pessoas, você pode falar tudo o que tu quiser. Verdade. Seja no relacionamento, familiar, no trabalho, com amigos, com líderes. Tu pode falar tudo o que você. Porém, tudo tem a maneira correta de tu falar. Tem que mostrar o teu ponto de vista, né? E saber escutar também. Que às vezes dói, né? Você receber um feedback, às vezes que tu. Mas é importante. Hoje, a minha rotina, eu prefiro muito mais. Claro, a gente ama feedback, a gente fica muito feliz. Porém, eu prefiro 1000 vezes que o paciente chegue, pô, aconteceu essa situação que me gerou um desconforto, porque eu preciso corrigir isso. Uhum. O melhor nunca é o melhor, né? Exato. E o que que é o melhor? Comparado a que é o melhor? Pode ter. Existem várias clínicas maravilhosas aqui. Vários profissionais excelentes aqui. O que que diferencia a The Clinic das outras? Todas são melhores, mas a ponto. Qual é o comparativo que tu tem? Né? A Jé foi lá, o atendimento foi muito bacana, o tratamento, o resultado. Eu não finalizo o caso se o paciente tem qualquer insatisfação. Eu escuto, eu quero entender exatamente o que ele busca Uhum. para mim reproduzir aquilo. Ele tem que sair da clínica. Isso da clínica, assim, é pilar. E o teu padrão é de acordo, como tu disse, tem várias clínicas boas. Claro. O teu indicador, o teu parâmetro é o que tá na tua mente. É alto. As É minhas alto. referências são altas, assim, de tecnicamente e de experiência. É 50-50. A experiência do meu paciente tem que ser incrível, assim. É uma prioridade pra ti. Os nossos pacientes são o centro de todas as decisões da clínica. É todos os nossos pacientes. Assim como teus clientes também. Tu faz de tudo. Eu sou tua cliente. Eu tomo um cafezinho numa xícara laranja todos os dias. Bora! E essa é a diferença. Tá? E o cliente, ele percebe, né? Quando tem o carinho, quando tem o amor de entrega. verdade. É, né? É muito nítido. A entrega tá ali. Eu não vi um paciente hoje, enquanto eu tô lá sentadinha tomando meu cafezinho de Nutella da Kate, que até isso elas dão um jeito de fazer, maravilhosa, com cartãozinho escrito à mão e tudo. Eu não vi um cliente, Pan, entrar sem um sorriso na cara. A gente não tem. Outra coisa que eu acho fantástica, Uhum. toda vez elas abrem a porta pro paciente. E sai elas que para voltar, sabe? Os pacientes ele não encosta, porque já é a cultura. A gente já tem isso instalado na clínica. A gente conversa muito sobre isso. Antes do paciente chegar na clínica, a gente já preparou tudo para ele chegar ali. Então o paciente é o centro de tudo. Assim como o dia que você tiver a tua imobiliária, né? Quando o cliente for o centro de tudo, só multiplica. E sempre foi fácil, Pam? Desde do início, as meninas já estavam, assim... Como foi? Engajadas? Então, eu trabalhei nessa franquia, né? Aham. Comecei ali depois de 2, 3 meses, já virei responsável técnica. Contratei alguns dentistas ali, mesmo sem entender, não sabe? Cai
caí de paraquedas ali, Acho que é bom. já tô, vamos lá. E não foi fácil aquela época, obviamente, né? Só que daí eu cheguei também no teto ali do que eu podia de crescimento, né? Daí eu fui trabalhar em outra clínica, no qual eu sou muito grata, né? A clínica que eu passei, muito, aprendi muito. Tanto tecnicamente, quanto a PAN mesmo. A PAN evoluiu muito ali com o Djalma. Então, o Djalma é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, né? Toda a equipe, enfim. Aprendi muito. Até que chegou um momento que eu precisava voar, né? Então... Tu sentiu também? As coisas foram acontecendo também, né? Sempre, Quando né? eu saí dessa franquia, né? Eu peguei todo o meu acerto e comprei uma parte da minha clínica e deixei na fábrica. Mentira! Tu comprou uma parte e deixou... Toda a parte da esterilização eu comprei e deixei na fábrica e ficou lá 2 anos. Então, já tava me organizando pra isso. Caramba, dessa eu não sabia. Não? Não. Comprei, todo o meu acertinho peguei, fiz as cotações, nananana, vou deixar ali. Então, sempre foi um passinho por vez. Sempre foi um plantio. A filha de mãe solteira, que não tinha condições. Lembra da nossa história? Já, eu queria muito comprar um apartamento, mas eu só posso pagar R$ 1.500 por mês. Tu tem? Hoje eu não tenho nenhum nessas condições. Isso, sei lá, uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás. Ó a mudada. E foi assim, né? Então, nessa época que eu tava nessa última clínica que eu atendi, eu alugava já consultórios odontológicos, porque a demanda foi, quero atendimento com a PAN, quero que a PAN me atenda depois do horário, quero atendimento aos sábados, né, que eu sempre atendi, né, durante a semana e inclusive nos sábados também, nessa época. E aí a demanda foi crescendo, essa questão das movimentações de rede social, que a gente gosta muito de estar fazendo, porque ali é uma forma de visibilidade mesmo, de mostrar para o mundo o que a doutora Pamela e a equipe faz, de transformar, né? Então, isso a gente leva muito a sério, né? E essa parte de visibilidade, isso já desde sempre. Se eu pegar aqui, lá atrás, o Facebook, lá de 2013, eu vou te mostrar. Já tinha. Fazia. Já fazia. Tu buscou treinamento, conhecimento sobre, ou sempre foi um feeling teu, assim? Já sempre foi meu, assim. Já sempre foi meu de estar trabalhando com isso, de ir mostrando, sempre foi. Obviamente que ao longo do caminho eu fui me aperfeiçoando, gente. Vai pegando jeito, né? Fui estudar, fui fazer cursos, fui entender sobre. Só que essa parte das redes sociais, mídia social, muda muito rápido. Agora, IA, algoritmo e tudo muda muito rápido, assim, né? Então, ali nessa fase, eu já, né, como eu falei, trabalhava no começo da semana numa clínica, depois ali sexta, sábado, né, quinta, sexta, sábado, eu atendia ali nos particulares, e a demanda foi crescendo, até nascer a The Clinic. E aí aconteceu a The Clinic. Daí aconteceu a The Clinic. Teve medo, Pan? Olha, acho que é do ser humano, né? Ter medo. Só que o meu foco não é no medo. Sempre vai dar certo. Não de alguma forma ou outra, sempre tem que dar certo. Eu não tenho escolha, não tenho opção. Tem que dar certo. Eu vou fazer acontecer de um jeito ou de outro. Com certeza. A gente vai achar um caminho, vai ficar difícil, mas vai acontecer. Eu vou com medo mesmo. E sempre eu me surpreendo, assim, com os frutos. Assim. Teve algum momento que, tipo assim, tu parou no meio da clínica, assim... Meu Deus, obrigada, assim. Todo dia. Todos. Ó, eu me emociono. Calma. Todos os dias. Todos os dias eu vou pra clínica, assim, às vezes, meu Deus, olha só. Tudo isso aqui. Tudo do jeitinho que eu sonhei, né? Do bom e do melhor. Porque lá atrás eu não tinha, mas agora a gente entrega. Porque hoje a gente consegue estar entregando esse resultado, porque foi um passinho por vez, não foi fácil, né? E eu acompanho o trabalho de vocês também nas redes sociais, e todo caso eu vejo que tu também se emociona, né? O olhinho brilhando lá junto com o cliente. Mas teve algum caso, assim, que
te marcou muito, que fica na tua memória, assim, tipo, Já é todos pra os isso que eu tô dias. aqui. Sim. Hoje mesmo. Foi uma paciente, sentou ali para fazer a avaliação. Eu conheci a história dela. Mãe e filha sentam na minha frente e começam a chorar. Putz. Por conta do relacionamento, né, que acabou. E o ex-marido falava da autoestima, do sorriso, que tu não se cuidava, e nananã. Então, toda história, todo paciente traz uma história. Olha só. De superação, de medo, de trauma, de insegurança, de a filha pequena e não tira uma foto com a filha pequena porque não gosta do sorriso. Então, vai muito além, assim, sabe? É difícil os pacientes que vão ali e não tem algo maior Por trás, por né? trás. Então, querendo ou não, a minha rotina é essa, né? De olhar para o paciente e como que eu posso mudar e transformar a vida dessa pessoa. E quando tu tá falando aqui, eu tava pensando assim, foi a primeira consulta e tu entrega tanta verdade pro paciente que na primeira consulta tu já extraiu que muitas vezes a pessoa foi no dentista a vida inteira e o dentista não sabia. Hoje mas é que eu gosto muito de englobar não só dente. Muitas vezes você vai no dentista, né? Sempre puxando agora pra minha área. Claro. Assim, tu vai no dentista, é uma restauraçãozinha, é uma limpeza, é isso. Não, eu quero entender o que o paciente busca. Tu tá vindo buscar isso aqui, mas eu não vou te entregar isso aqui. Eu quero entender como a gente pode mudar a tua história, o teu caso. Eu sempre, é o orçamento completo do que eu vejo. Início, meio e fim. E pós. Porque pra mim, fazer os procedimentos é a parte mais tranquila, mas e o acompanhamento depois? Eu acho que isso, tu é prova. Nossa, a tua família toda, as tuas colaboradoras. Tu é prova, só porque eu já quebrei meus dentinhos. Toda semana eu tô lá arrumando meus dentinhos. Não tem problema, vem aqui que vai O ser. pós-venda, o pós-venda. Que é importante que vocês também, da área de vocês, têm também isso. Justo. Né? É uma empresa. Porque muitas vezes a pessoa, ela quer fazer a entrega, vendeu, pronto, acabou, né? Exatamente. Não, e é ali que mora o segredo, sabe? Sensacional. Peraí que agora eu me perdi aqui, gente. Peraí, turma. A mão ainda tá gelada, vai ficar do começo, meio e fim desse podcast. E que agora tá frio também, tá ficando mais friozinho, mas se desliga, fica quente. Não. Vamos lá. É que a gente foi indo de um lado pro outro aqui, eu já perdi aqui o meu roteiro todo, eu já sabia que isso ia acontecer. Não existe roteiro com a gente, né, dona Jéssica? Não, jamais. A gente jamais. Vai, Pam, o que é inegociável na cultura da tua empresa? Que não pode acontecer de jeito nenhum, né? Então, sempre até quando eu vou entrevistar, eu falo sobre relacionamento, né? Relacionamento, respeito, caráter, né? Com a equipe e com os pacientes que passam por ali. Então, existem alguns pilares que pra mim não tem E é aquilo que tu falou, confiança. Né? O caráter a gente não ensina. O resto a gente pode ensinar tudo que for. Exatamente. Mas se tu não confia, tu saiu do podcast e deixou a clínica na mão das meninas. E graças a Deus elas estão assim, ó, cada vez mais voando, né? Hoje a clínica, como eu falei, é um bebê. Só que há 2 meses atrás era só agora a gente tá, né, com mais 2 clínicos gerais. As meninas, assim, arrasando nos atendimentos. Então, eu fico muito orgulhosa, né, de ver a evolução delas. Porque elas estão levando a essência. Porque quando eu, né, tive esse contato com elas, eu já fui identificando os pontos fortes, que é esse relacionamento que tem que ter, né? Elas se conectaram, fez sentido para elas também esse atendimento humanizado, né? Justo. E agora, senão não fica, né? Não tem não como, permanece, né? Não tem como. Então, eu acredito que essa parte do relacionamento, a confiança, o respeito, né? Acho que é um dos pilares, assim, que não tem como. Teve alguma coisa que tu aprendeu
e que tu levou como mentora? Porque antes de tu ser uma líder, desculpa, antes de ser uma líder das meninas, tu Sim. também teve um líder que te ensinou muita coisa. Sim. Tem algo que te marca, que tu levou hoje e leva até hoje na tua trajetória, na tua forma de... Que o exemplo arrasta, né? Então, não tem como eu cobrar uma Puts. coisa e não acreditar e não seguir aquilo, né? Quando você... Como que tu vai cobrar uma coisa e você não faz? Porque o time é reflexo do líder, né? Óbvio. A empresa é reflexo do E tu dono. consegue separar, por exemplo, assim... Meu, tive um dia ruim, sei lá... Alguma coisa aconteceu, tu pisa dentro da The Clinic, deu. Ah, esqueci tudo. Esqueci porque ali... Primeiro que não tem tempo ruim. Por mais que vai ter dias que vai ser mais exaustivo, cansativo, né? Só que eu honro os pacientes. Então, se ele tá vindo ali, eu preciso dar o meu melhor. Porque pra mim é mais um procedimento, né? É mais uma restauração, é mais uma cirurgia. Pro paciente, não. Pro paciente é o sonho dele. Ele se organizou, muitas vezes ele, né, fez ali o compromisso dos pagamentos, assim, há um ano e pouco. Ele tá honrando com aquilo, né? E a Pan, como líder, consegue, faz essa separação ou tu mostra a tua vulnerabilidade para as meninas? É desafiador. Porque hoje, agora, a gente conhece o jeitinho de cada uma. Elas falam assim, a Pan chegou, ligou o louvor, leva um cafezinho pra ela. Ligou o louvor. Que alguma coisa, depois se tiver alguma coisa muito urgente, a gente conversa depois. Depende o nível da música da Pan, a galera entra no clima. Elas já sabem, mas elas são incríveis, que elas já vêm, elas já acolhem, já brinca, já... Então, a gente tem essa energia quando uma... tá mais tristinha, vem todo mundo, abraça. Então, a gente tem essa sinergia lá na clínica de elevar todo mundo. Vou falar uma situação que me marcou muito até hoje, mas é com essa menina que tá aí batendo uma foto minha. Que uma vez... Por que eu te fiz essa pergunta? Porque uma vez eu tava bem ruinzinha, bem mal, e a minha cara não esconde, né? Igual aquele dia no jogo da Copa, né? Minha cara não esconde. Tá tudo bem. Foi logo no começo que a Andressa tava trabalhando comigo. E eu tava muito tristinha e quietinha no carro. Aí ela assim... não esquece que tu tens uma aprendiz, mas tu também tem uma amiga. Nossa, ali te desmontou. Cara, aquilo foi um soco na minha cara que eu assim, meu... Tu conseguiu desarmar e falar, obrigada. Eu só precisava ouvir isso muitas vezes, né? É bacana tu também poder... Com certeza, né? Porque além de eu ser a dona da The Clinic, eu sou um ser humano que tá ali. Eu tenho as minhas fragilidades, as minhas dúvidas, as minhas preocupações, a minha intensidade de trabalho, que a gente acha que vai montar uma clínica, é trabalho horário comercial. Só que não, né? É tudo lindo e maravilhoso. Não, tem dias que é mais desafiadores. Tem os nossos hormônios, que tem dias que estão uma loucura. A última vez eu fui chorando. Gente, da última vez eu fui chorando pra mesa dela. No outro dia eu só mandei uma mensagem. Era TPM, já tô de boa. Mas é isso, né, gente? Então a gente sabe, ele é um ser humano, então... Tu tá ruimzinho ali, mas daqui a pouco já entra ali na sinergia, já começa a brincar, já vem um paciente, a gente... É muito do acolhimento, do toque, de abraço, e daí já esquece, já fica tudo bem. Então, ali eu digo que é o meu lugar de cura, assim, dos dias que eu não tô bem. Até porque tu passa mais tempo lá do que propriamente na tua casa, né? Olha, eu todo mundo é assim. 12 horas, 14 horas por dia, muitas vezes. Se me deixar, ficou mais. É que nem eu. Enquanto eu tô acordada, tanto que a gente voltou a conversar, eram 11 e pouco da noite, né? De um domingo, sei lá que dia que era. E não tem dia, não tem hora, a gente, né? Até tem casos de pacientes, assim, tem profissionais que é muito, só lá com a recepção. Não, os pacientes, muitas vezes, perdão, me incomodar agora você aqui nas redes sociais, mas isso eu já ligo, já converso, a gente tem essa conexão. Preocupação, né? Preocupação, igual você falou. Ali no começo, né? Tu acha que não misturar o profissional com o pessoal? Não, tem que tá junto. Acho que tem que tá... Como é que tu não vai ser amigo do teu cliente? Como é que tu conhece o sonho da pessoa? Ela confiou em ti para arrumar o sorriso, confiou em ti para comprar o teu imóvel. Tu não vai se conectar com essa pessoa porque o livro... Tem. Gente, pessoa compra de pessoa, é conexão, é alma, né? Por trás de todo CPF tem um coração batendo.
E é isso que faz diferenciar depois de um tempo no mercado, os bons vão indo e... Justamente. E principalmente nessa automatização, tudo robotizado hoje em dia. Putz, Então, eu escuto muito isso dos pacientes, assim, nessa questão desse calor humano mesmo. muito. Dessa cartinha que você acabou de falar, um chocolatezinho quente com borda de Nutella e um recadinho. Isso aquece o coração. Quem não gosta de ser cuidado, de sentir ali cuidado, né? É fantástico, Então, é eu acho fantástico. que... E é genuíno, a gente faz isso de uma forma que a gente gosta de fazer isso. A gente gosta de cuidar dos pacientes, a gente gosta dessa energia, dessa bagunça, a gente gosta desse movimento. Todo mês tem uma decoração diferente. E ninguém tá lá fazendo o negocinho da Copa de cara feia. Elas estão Não. colando fitinha por Ai. fitinha, naquela paciência de Deus, Eu a tenho Emily e a muito Kate. orgulho. Eu tenho muito orgulho E elas da vão- Kate, da Elo, De meninas. todas, são- maravilhosas, princesas. Mas como Elas é são. difícil, é bacana. Eu quis te trazer pra gente bater esse papo, porque só O quem tá na... engajamento da Exato. equipe, como é desafiadora. Só que é aquilo, quando elas acreditam, quando elas se fazem, elas são parte dali. Elas Aham. vão me ajudar nas decisões. Porque eu dependo delas. Elas precisam trabalhar, mas Aham. eu preciso muito delas. Então, nada como você ter esse ambiente de crescimento. A gente tem uma meta, elas estão dobrando essa meta. Caraca. Então, isso é incrível, sabe? Ver elas, não, vamos lá, porque eu posso Aham. ajudar. A gente vai corrigindo, né? A gente vai melhorando, mas a gente vê que elas buscam muito esse crescimento. E é isso. Elas estão ali para crescer. Elas estão ali, é o salário delas, elas querem ganhar mais. E tudo depende do que elas entregam, delas mesmo. Aham. Então, isso acho que faz cada vez mais a gente tá conectadas num propósito só. Num Sensacional. propósito só. Que sensacional. Tá? É incrível como essas meninas conseguem transmitir a Dr. Pan em todas elas, do seu Todas, né? jeitinho, mas elas Cada uma com o conseguem. seu jeitinho, né? É, exatamente. Vamos lá. É muito Pan, bom. caminhando para o final do nosso pod. Tum, tum, tum. Uma decisão difícil, mas que valeu a pena. Obviamente, dar o próximo passo de empreender. É? Com certeza. Eu sabia que esse momento ia chegar, mas eu não sabia como ia ser. Como eu ia fazer. Eu não tenho ninguém na minha família que é empresário. Eu não tenho ninguém na minha família que é formado, por exemplo. Aham. Né? Então, dar esse próximo passo, a gente duvida muitas vezes da própria Tu já capacidade. duvidou de ti mesma? Sim. É. Se eu vou dar conta, como eu vou fazer, né? Mas, como eu te falei, o medo é natural, Aham. tá? Mas eu não deixo isso prevalecer. Eu escolho, não olho mais pra trás. Tomei aquela decisão, vai com Pronto. frio na barriga mesmo, mas caminha. Porque você não vai se arrepender do próximo passo. Porque o próximo nível depende disso. Então, é olhar pra Uau. frente, né? Eu tenho muita fé, né? E faço acontecer. Ou se faz. É, a gente trabalha bastante, graças a Deus. Pan, o que significa sucesso para Pan hoje? Olha, de toda a minha história, de todas as minhas experiências, de tudo que eu passei, então, eu acho que a transformação, né, olhar para aquela garotinha que tinha tantos sonhos, né, e ver tudo acontecendo, melhor do que eu imaginava, e ver as pessoas sendo transformadas também, eu acho que esse é o sucesso para mim. Sabe, a pessoa chegou ali, principalmente as meninas, né? As meninas da recepção, a Emily, pega 4 meses atrás, pega 6 meses atrás, vê o crescimento, o compromisso, a visão delas, vê elas evoluindo pessoalmente, né? Tanto a parte pessoal quanto essa parte profissional delas também. Então, isso é o que me motiva ainda mais a ter essa entrega, então... E não te dá uma responsa? Tipo assim, às vezes eu me pego olhando as 3 meninas ali trabalhando comigo assim. Caraca, elas são super novinhas, sem experiência ainda no mercado. Elas estão confiando na Jéssica. Mas olha só que legal, você já passou por isso também. Você sabe o caminho. E elas estão ali caminhando contigo porque elas estão caminhando, elas estão querendo ir para a mesma direção. Mas a responsa que tem também por trás de um líder que se importa de verdade, de tipo assim,
como eu vou ensinar essas pessoas, como eu vou ensinar essas dentistas, vai determinar o futuro delas também e o tipo de profissional que essas pessoas vão ser, né? E aí, às vezes, Acaba. assim, é responsa. Mas é que é essa questão igual a gente conversou, né? O exemplo, ele arrasta. Então, quem tá ali junto contigo tem admiração, tem respeito. A gente não tem nenhum tipo de relacionamento se a gente não tem esses dois pilares, né? Eu vejo aqui a Andressa, né? O quanto ela se inspira, ela se vê, o quanto ela tá evoluindo, né? Eu vejo a Kate, a Elo, a Emily também, né? E evoluindo, e crescendo. Então, não adianta Isso se a passa gente... muito mais compromisso pra gente como líder, como dona do E negócio. motiva. E motiva Ver realmente. essa diferença delas. Exato, exato. Exatamente isso. Quando um líder não tem esse cuidado com o time, não traz o time para perto, eu não sou coaching, eu não quero, eu só quero fazer o que eu acredito, colocar a minha essência, a minha forma genuína de transbordar na vida das pessoas, né? E continuar fazendo um trabalho. Mas acho que é isso, é sobre transbordar. Muitas vezes nem elas acreditam nela. E aí Tu vai lá, chega, não, vamos fazer assim, assim. E quando elas conseguem, meu Deus! vai, eu do céu. confio em ti, eu sei que tu consegue, É vai dar incrível. certo. É lindo de ver. É linda, assim, ó, é a parte mais incrível do gestor, do líder, é tu poder mostrar que a pessoa é capaz. De conseguir tudo que um dia foi vontade, que tá no coração dela e sonhar grande. Que foi uma outra coisa que eu aprendi contigo nesses poucos tempos aí, menos de um ano de The Clinic, mas aqui a Jéssica também amadureceu horrores, que é tipo, se é pra sonhar, não diminui teu sonho. Não diminui. Eu gosto de usar muito a Andressa, que tá aqui ainda, mas ela tá direto do meu lado, de tipo, Andressa, qual que é o teu carro dos sonhos? Eu quero tal, mas pra mim tá bom, tá. Não. Foca É aquele carro que você quer, tu o teu pode, sonho. aquele é o teu carro. Não, por que tu tá diminuindo pra um Ford Ka se tu quer um Civic, mulher? Você consegue. Sabe? E às vezes as pessoas... Aconteceu comigo esse ano. É mesmo? Claro, pra mim comprar meu apartamento. Eu tava indo buscar uma outra opção pra mim ir pro aluguel, mudar de apartamento. E as coisas foram acontecendo. Fui visitar ali contigo, né? Tu me apresentou ali o apartamento no qual eu comprei agora. Falei, é esse daqui. Como eu vou fazer ali, depois a gente vai se organizar e vai dar certo. Mas é isso que eu quero. É esse que eu quero, né? E aconteceu, graças a Deus. Sensacional. Né? Pan, como é que é o nome da sua mãe? Eita, Maria Neuza. Maria Neuza. Ana Maria Neuza. Vamos chamar ela de Neuza, porque senão ela vai brigar Vamos comigo fechar depois da então o podcast com essa mulher maravilhosa, uma guerreira, né? Maria. Uma mãe aí que educou duas meninas, né? Tu e a Amy, tem a três? Amanda, é E a Amanda? Aham. 3 meninas sozinhas. A Emily veio depois de um bom tempo, então... 15 anos de diferença. 15 anos. A Emily, Tu sabe o quanto ela se doou? Muito. Muitas vezes ela pode ter certeza que ela abriu mão dos sonhos delas por vocês também, né? E imagino o peso que você levou também de honrar, não só os teus pacientes, mas ela também, toda a dedicação dela, todo o sacrifício que ela fez por ti. Esquece aqui agora a câmera, o pessoal que tá aqui com a gente também. Imagina que a dona Neuza tá aqui hoje na tua frente. O que tu poderia falar para ela depois de toda a história, tudo que ela fez, tudo que ela passou? A minha mãe, ela é muito guerreira. Então, o dia que eu for mãe, né, eu quero, assim como eu sempre honrei também a vida dela, eu quero ter essa força que ela sempre teve, né? Esse cuidado, esse amor que ela sempre, meu Deus, sempre fez de tudo, assim, por nós, sozinha, né? Então, ela é a minha grande inspiração de vida. Ela que me ensinou o que é inegociável, ser uma pessoa correta, os valores, o que é certo e o que é errado.
É ela que pegou na minha mão muitas vezes quando a gente quer cair, quando a gente se sente que é incapaz, né? Em momentos de dificuldades. Então, a minha mãe é tudo. A minha mãe é tudo pra mim. Ai, gente, E sempre ela lá te aplaudindo, né? Nossa. Sempre. Sempre lá. E ela não se cansa de dizer, sempre olhando nos meus olhos, o quanto ela tem orgulho, Ah, o quanto ela admira, o quanto ela tem orgulho. E isso pra mim, assim, é imensurável, assim. Então, meu Deus, a minha mãe é tudo. E graças a ela que me ensinou, né, isso desde novinha, de correr atrás, de fazer acontecer, que hoje eu, né, tenho essa minha carreira, transbordo, né, na vida das pessoas, porque ela me ensinou isso desde pequena, desde novinha, assim. que legal, que lindo. Ela é incrível. Dona Neuza, missão cumprida, tá? Oh. Missão cumprida. Eita, rapaz, eu sou chorona aqui. Eu não consigo fazer essa mulher chorar. Eu que choro toda vez e eu não consigo fazer ela chorar. Não, Mas, Dona Neuza, a missão tá cumprida, tá? Inclusive, ela é saiba incrível. que as lições amo, que a mãe. senhora ensinou pra essa mulher hoje, ela ensina e transforma muitas mulheres também, viu? Panzoca, quero te agradecer demais. O Panzoca ficou pra vida, Ficou, né? Ficou. E o Doctor também, porque Dr. Pan. o pessoal já te chamavam de Dr. Pan. Tu agora todo mundo, Dr. Pan chegou. Você. Lá na clínica, Dr. Pan tá chegando. Dr. Pan tá chegando. Pan, Ai, que muito obrigada, tá? delícia. Mais uma Incrível. vez, de novo, é incrível ter você na minha vida. Obrigada. E conta sempre É comigo. uma troca genuína. Eu também sou muito grata, né, por toda a ajuda, por tudo que tu fez, até depois da venda, na venda depois, as nossas conversas, tu sabe que, né, meia-noite, pã, preciso disso. E eu sei que se eu precisar também, você vai estar ali, né? Então, acho que é essa troca que a gente tem que ter com as pessoas, trazer essa parte mais humana em todo tipo de relacionamento. Faz a diferença. Independente se é mercado imobiliário, se é odonto, se é venda Exato. de veículo, é sobre Exato. pessoas. Exatamente. É sobre pessoas. Exatamente. Gente, então é isso. Vou deixar aqui as redes sociais da Pan. Vocês precisam tomar o cafezinho da Kate, conhecer a Amy, a Elô, toda a galera. Mas assim, gente, é isso. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!